Ganhei milhões na loteria, mas mantive segredo. Para testar minha família, pedi ajuda, esperando que alguém se manifestasse. Só uma pessoa se manifestou, e isso me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade. Haley, preciso pegar $3.000 emprestados até sexta-feira ou vou perder tudo. A voz de Tyler ecoou pelo meu celular às 5h30, me arrancando do sono leve que eu conseguirá dormir depois de trabalhar até meia-noite em uma apresentação que Sandra diria ser sua. Fiquei olhando para a mancha d'água no teto do meu apartamento-estúdio, aquela em formato de ponto de interrogação que estava crescendo há 6 meses, e me perguntei quando eu me tornaria o fundo de resgate pessoal da família. Tyler, é terça-feira. Onde vou conseguir $3.000? Vamos lá, você sempre dá um jeito. Lembra quando você ajudou a Madison com o casamento dela? Isso é realmente importante. A ironia não me passou despercebida. O casamento de Madison em Cabo, onde fiquei sentada na mesa dos solteiros bebendo um drink a noite toda porque os preços do bar eram astronômicos, me custou $1.500 que ainda não recebi de volta. Mas a emergência de Tyler, que acabaria se revelando dívidas de pôquer, embora ele jurasse que era por uma oportunidade de negócio que era realmente importante. Desliguei sem atender e rolei para fora da cama, caindo no chão frio. O aquecimento do meu prédio funcionava esporadicamente, e março em Chicago significava acordar e ver a própria respiração dentro de casa. Meu celular imediatamente se encheu de mensagens. 2 do Tyler, com uma pontuação cada vez mais desesperada. Uma da Madison reclamando que o decorador de interiores havia encomendado o tom errado de mármore para o painel da cozinha. O contraste fez meu estômago vazio revirar. A geladeira zumbiu seu estertor de morte quando a abri, examinando minhas compras cuidadosamente racionadas, manteiga de amendoim genérica, pão da prateleira do dia anterior, maçãs amassadas que comprei em promoção e meio galão de leite que precisava ser usado hoje. Pulei o café da manhã. O café teria que bastar. E abri meu laptop para conferir os 3 sites de empregos que eu monitorava religiosamente. Cargos de coordenador de marketing que pagavam talvez $5.000 a mais do que meu salário atual, mas significavam as mesmas horas ingratas e crédito roubado. Meu telefone vibrou novamente. Mãe, desta vez, não se esqueça do jantar de domingo em casa. Richard está grelhando bifes de wagyu que ganhou do seu sócio. Bifes de wagyu. Olhei para minha manteiga de amendoim e fechei a geladeira. O jantar de domingo seria o momento em que algo finalmente estalaria dentro de mim. Embora eu ainda não soubesse, pois vestia minha única roupa profissional, que não estava visivelmente gasta. A barra da calça estava presa com fita adesiva, o blazer sem o botão do meio. Mas, de longe, eu parecia arrumada. A mesma ilusão que eu vinha mantendo há anos. O jantar mensal em família era realizado na casa da mãe e do Richard. Uma casa colonial espaçosa no subúrbio, onde Richard nunca deixava ninguém esquecer que ele havia pago em dinheiro. Cheguei no meu Honda Civic que precisava de freios novos. Estacionei ao lado da Mercedes branca da Madison e da picape novinha do Tyler. Ali está aqui, anunciou Madison quando entrei, sua voz com aquele tom particular que ela usava quando reconhecia necessidades infelizes. Ela me olhou de cima a baixo, franzindo o nariz levemente. Vestido interessante. Muito vintage. É do brechó da Maple? Era mesmo. Comprei por $4, achando o padrão floral alegre. Madison estava lá, usando sapatos que custavam mais que meu aluguel, com a mão apoiada no quadril para exibir melhor a pulseira de tênis que Dererick tinha lhe dado de aniversário. Pelo menos ela se esforçou. Tyler interrompeu do sofá, já com 3 cervejas na mão. Melhor do que aparecer de pijama como da última vez. Aquilo não era pijama. Era a calça de yoga. A mesma diferença quando você dirige aquele carro desastroso. Parece que ele está morrendo toda vez que você liga. Richard levantou os olhos do celular. Falando em questões, ganhei milhões na loteria, mas mantive segredo. Para testar minha família, pedi ajuda, esperando que alguém se manifestasse. Só uma pessoa se manifestou, e isso me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade. Haley, preciso pegar $3.000 emprestados até sexta-feira ou vou perder tudo. A voz de Tyler ecoou pelo meu celular às 5h30, me arrancando do sono leve que eu conseguirá dormir depois de trabalhar até meia-noite em uma apresentação que Sandra diria ser sua.
Fiquei olhando para a mancha d'água no teto do meu apartamento estúdio, aquela em formato de ponto de interrogação que estava crescendo há 6 meses, e me perguntei quando eu me tornaria o fundo de resgate pessoal da família. Tyler, é terça-feira. Onde vou conseguir $3.000? Vamos lá, você sempre dá um jeito. Lembra quando você ajudou a Madison com o casamento dela? Isso é realmente importante. A ironia não me passou despercebida. O casamento de Madison em Cabo, onde fiquei sentada na mesa dos solteiros bebendo um drink a noite toda porque os preços do bar eram astronômicos, me custou $1.500 que ainda não recebi de volta. Mas a emergência de Tyler, que acabaria se revelando dívidas de pôquer, embora ele jurasse que era por uma oportunidade de negócio que era realmente importante. Desliguei sem atender e rolei para fora da cama, caindo no chão frio. O aquecimento do meu prédio funcionava esporadicamente, e março em Chicago significava acordar e ver a própria respiração dentro de casa. Meu celular imediatamente se encheu de mensagens. 2 do Tyler, com uma pontuação cada vez mais desesperada. Uma da Madison reclamando que o decorador de interiores havia encomendado o tom errado de mármore para o painel da cozinha. O contraste fez meu estômago vazio revirar. A geladeira zumbiu seu estertor de morte quando a abri, examinando minhas compras cuidadosamente racionadas, manteiga de amendoim genérica, pão da prateleira do dia anterior, maçãs amassadas que comprei em promoção e meio galão de leite que precisava ser usado hoje. Pulei o café da manhã. O café teria que bastar. E abri meu laptop para conferir os 3 sites de empregos que eu monitorava religiosamente. Cargos de coordenador de marketing que pagavam talvez $5.000 a mais do que meu salário atual, mas significavam as mesmas horas ingratas e crédito roubado. Meu telefone vibrou novamente. Mãe, desta vez, não se esqueça do jantar de domingo em casa. Richard está grelhando bifes de vagil que ganhou do seu sócio. Bifes de vagil. Olhei para minha manteiga de amendoim e fechei a geladeira. O jantar de domingo seria o momento em que algo finalmente estalaria dentro de mim. Embora eu ainda não soubesse, pois vestia minha única roupa profissional, que não estava visivelmente gasta. A barra da calça estava presa com fita adesiva, o blazer sem o botão do meio. Mas, de longe, eu parecia arrumada. A mesma ilusão que eu vinha mantendo há anos. O jantar mensal em família era realizado na casa da mãe e do Richard. Uma casa colonial espaçosa no subúrbio, onde Richard nunca deixava ninguém esquecer que ele havia pago em dinheiro. Cheguei no meu Honda Civic que precisava de freios novos. Estacionei ao lado da Mercedes branca da Madison e da P. A viagem para casa foi tranquila, exceto pelo preocupante som de rangido que meus freios faziam em cada sinal de parada. Tyler mandou mais 4 mensagens sobre a emergência. Madison enviou uma foto sua em um bar de vinhos com amigos reclamando do serviço. A conversa em família passou a focar no planejamento das próximas férias. Guardei o bilhete de loteria na carteira, atrás do meu cartão de crédito estourado, e fui para a cama, sem saber que tudo estava prestes a mudar. 3 dias se passaram em um borrão de noite sem dormir e rotina mecânica. Na quinta-feira à noite, eu estava curvado sobre uma tigela de macarrão instantâneo, daqueles baratos que têm gosto de sal e arrependimento, rolando as páginas do meu celular para evitar pensar na pilha de contas no balcão. O sorteio da loteria tinha sido na terça-feira à noite, mas eu tinha esquecido de conferir. Meu bilhete estava na minha carteira, amassado entre cupons vencidos e um cartão de visita de um terapeuta que eu não podia pagar. Algo me fez pegá-lo. Talvez tenha sido a última mensagem do Tyler perguntando se eu havia reconsiderado os $3.000. Ou talvez tenha sido o senso de oportunidade distorcido do universo. Alisei o bilhete na minha mesa instável da cozinha e pesquisei os números vencedores no meu celular. 3. Meu dedo pairou sobre a tela. Esse foi meu primeiro número. 15, meu segundo número. 29, 7. 12. Minha respiração parou. O quarto se inclinou. Pisquei com força, certa de que estava interpretando errado. O telefone escorregou da minha mão e caiu ruidosamente no chão de linóleo. Corri para pegá-lo, conferindo os números novamente em outro site. Depois em outro, e depois na página oficial da loteria. Todos os 6 números. Cada um deles. O valor do prêmio principal desapareceu repentinamente. $12 milhões. Corri para o banheiro e vomitei,
meu corpo rejeitando a impossibilidade do que eu acabará de descobrir. Quando consegui me levantar novamente, conferi os números mais 14 vezes usando dispositivos diferentes, navegadores diferentes e até liguei 2 vezes para a linha automática da loteria só para ouvir a voz robótica confirmar o que meus olhos continuavam vendo. O bilhete tremia na minha mão como um ser vivo. Este pedaço de papel valia mais do que eu ganharia em 300 anos com meu salário atual. Segurei-o contra a luz, paranoico de que pudesse ser falsificado, embora eu mesmo tivesse visto o Sr. Murphy imprimi-lo. Então o medo me atingiu. Não excitação, nem alegria, puro terror cristalino. E se a mamãe descobrisse? De repente, ela se lembraria de que me amava. Tyler se tornaria o irmão dedicado que nunca foi. Madison gostaria de ser a melhor amiga dela, planejando compras e dias de spa às minhas custas. A família que tinha esquecido meu aniversário de repente se lembraria de cada feriado, de cada ocasião para visitar. Passei a noite pesquisando sobre ganhadores da loteria, e o que descobri me deixou doente de novo. A mulher cujo filho contratou alguém para assassiná-la em troca da herança. O homem cuja família o processou por falência. As inúmeras histórias de vencedores cercados por abutres com rostos familiares, desfeitos até que nada restasse além de dívidas e memórias amargas. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Ninguém poderia saber. Meu primeiro telefonema foi para um escritório de advocacia no centro da cidade, daqueles com nomes que lembram uísque caro. James Whitmore concordou em me receber naquela tarde. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Sandra poderia roubar as ideias de outra pessoa por um dia e vestir meu terno de entrevista, aquele que estava preso com alfinetes de segurança e orações. O elevador para o escritório de James subia por andares que eu nunca tive motivos para visitar. Quando as portas se abriram no 20º andar, entrei em um mundo de cadeiras de couro e obras de arte originais, onde o próprio ar tinha um cheiro caro. A recepcionista olhou para meus sapatos gastos, mas sorriu educadamente. James Whitmore não era o que eu esperava, grisalho, mas acessível. Ele se levantou quando entrei e apertou minha mão com firmeza, gesticulando para cadeiras que provavelmente custavam mais que meu carro. Senhorita Morrison, como posso ajudá-la hoje? Coloquei o bilhete na mesa dele sem dizer uma palavra. Ele o estudou, depois me observou, e então assentiu lentamente. Entendo. Primeiro, parabéns. Segundo, você foi inteligente em vir aqui antes de reivindicá-lo. Por 3 horas, James se tornou meu professor em proteger a riqueza que eu ainda não tinha. Criamos a New Beginnings LLC, um fundo cego que reivindicaria o bilhete anonimamente. Ele explicou as implicações fiscais, estratégias de investimento e a importância de dizer não. Seu assistente trouxe café em xícaras de porcelana enquanto discutíamos como ficar rico sem que ninguém soubesse. Já viu o que acontece quando os vencedores se tornam públicos, disse James, deslizando uma pasta sobre a mesa. 70% dos vencedores entram em falência em 5 anos. Familiares com quem não falam há décadas aparecem de repente. Amigos se tornam sócios com fracassos garantidos. Todo mundo tem um parente doente, um filho com dificuldades, uma oportunidade de investimento imperdível. Minha família já me trata como um caixa eletrônico, eu disse calmamente. Então eles mostraram quem são. O dinheiro não vai mudá-los. Só vai amplificar o que já existe. Ele se inclinou para a frente. Você pode ajudá-lo se quiser, mas nos seus termos, anonimamente, se necessário. No momento em que eles souberem que você tem dinheiro, o relacionamento de vocês mudará para sempre. Estruturamos tudo cuidadosamente. O fundo reivindicaria os ganhos, pagaria os impostos e investiria de forma conservadora. Eu teria acesso aos fundos por meio de cartões de crédito corporativos e contas comerciais. Nada diretamente relacionado a Haley Morrison, a coordenadora de marketing em dificuldades. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais. Eu estava sentado na minha baia, $7 milhões mais rico depois dos impostos, comendo um sanduíche de pasta de amendoim enquanto meus colegas reclamavam do preço da gasolina. R$ 4,50 o galão é uma loucura, reclamou Janete, da contabilidade. Talvez eu tenha que começar a pegar o ônibus. Conte-me sobre isso. Concordei, sabendo que poderia comprar uma frota de Teslas sem pestanejar. Sandra passou por aqui e pegou minha última proposta de campanha da minha mesa.
Vou apresentá-la na reunião do conselho. Bom trabalho, Haley. Ela adicionaria o nome dela primeiro, é claro. Sorri e agradeci, calculando mentalmente que meu investimento renderia mais em um dia do que ela em um mês. O desempenho foi exaustivo. Quando Derek, Dutch, perguntou se eu queria dividir uma pizza no almoço porque o pagamento ainda estava a 3 dias de distância, concordei, comendo minha fatia enquanto milhões estavam acumulados na minha conta. 2 vezes naquela semana, tive que correr para o banheiro, fisicamente enjoado pelo peso do segredo. O Tyler ligou na quarta noite. Ei, então, encontrei a roupa perfeita para minha entrevista, mas custa $500. É um investimento no meu futuro. Sabe qual entrevista? Perguntei, embora já soubesse que ele estava mentindo. Aquela que eu te contei, a startup. Vai ser enorme. 2 horas depois, seu Instagram mostrou em um show no centro da cidade vestindo jeans rasgado e uma regata. O traje da entrevista aparentemente incluía ingressos VIP e serviço de bebidas. Madison mandou uma mensagem no dia seguinte. A reforma está custando mais do que o orçamento. Você não poderia ajudar? Até 1.000 fariam diferença. Fiquei olhando para a mensagem dela e depois para o aplicativo do meu banco, que mostrava o saldo do fundo. Eu poderia resolver todos os problemas dela com os juros acumulados durante a conversa. Em vez disso, respondi que o dinheiro estava curto. Deve ser bom ter uma rede de segurança, ela respondeu, a ironia era tão forte que eu podia sentir o gosto dela. Mamãe ligou na sexta-feira, conversando sobre o cruzeiro que eles fariam no Mediterrâneo. O Richard conseguiu uma promoção incrível, só $8.000 por pessoa. Você deveria mesmo tentar economizar para coisas assim, Haley. Experiências são mais valiosas do que coisas. Concordei, olhando para os meus sapatos presos com supercola. Ouvindo-a descrever o luxo que eu agora podia pagar, mas não ousaria exibir. Cada conversa fortalecia algo dentro de mim. Uma determinação que se solidificava como concreto. Eles me mostraram quem realmente eram quando achavam que eu não tinha nada. Agora eu tinha tudo e eles nunca saberiam. O fim de semana se estendeu diante de mim como um palco vazio, esperando por sua apresentação. Sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo, planejando mentiras com a mesma minúcia que antes reservava para campanhas de marketing. Se eu fosse testar minha família, a história tinha que ser perfeita. Pesquisei fechamentos de empresas no ano passado, estudando seus padrões. Techova Solutions, escândalo de apropriação indébita, executivos fugindo para o Brasil, Meridia Marketing Group, falência repentina, funcionários afastados sem aviso prévio. Peguei detalhes de cada um, entrelaçando-os em algo crível. Meu desastre ficcional precisava soar real o suficiente para o noticiário da noite. A história tomou forma ao longo de inúmeros rascunhos. Minha empresa descobriu apropriação indébita no nível executivo durante uma auditoria de rotina. O envolvimento do FBI significou o congelamento de ativos, a ausência de contra-cheques finais e a ausência de indenização. O escritório estava trancado quando chegamos na segunda-feira de manhã. Os seguranças nos mandaram embora com nossos pertences em caixas. Específico o suficiente para ser confiável, vago o suficiente para evitar a verificação de fatos. Pratiquei em frente ao espelho do banheiro, a luz fluorescente forte expondo cada detalhe da minha performance. A voz embargada ao mencionar o escritório trancado, a pausa antes de admitir que precisava de ajuda. Eu me vi chorando quando queria, pensando nos anos em que fui ignorada até que lágrimas genuínas viessem. Na terça-feira, eu conseguia causar devastação em menos de 3 minutos. Meu diário virou um caderno de diretor. Cada membro da família tinha sua própria página. Sua situação financeira, suas reações típicas, seus pontos fracos. A mãe assistia aos programas da tarde das 14 horas às 16 horas. O pai preferia reuniões públicas, onde as demonstrações emocionais eram limitadas. Madison respondia melhor a videochamadas, onde conseguia perceber o sofrimento. Tyler raramente atendia antes do meio-dia. Na quarta-feira à tarde, fiz a primeira ligação. Mamãe atendeu no quarto toque. Real os Evives tocando alto ao fundo. Haley, seja rápida. Eles estão prestes a confrontar Teresa. Mãe, aconteceu uma coisa terrível. Minha empresa, você pode esperar?
Intervalo comercial em 2 minutos. Esperei, ouvindo um drama fabricado sobre arremessos de vinho e festas em iates. Quando ela finalmente desligou a TV, contei minha história ensaiada. Seu suspiro inicial pareceu promissor. Ah, querida, que horror! Você já pediu seguro-desemprego? Sim, mas vai levar semanas para processar e meu aluguel vence na segunda-feira. Preciso de ajuda, mãe. Cerca de $3.000 para cobrir. $3.000. Sua voz ficou mais grave. Haley, é muito dinheiro. Você já pensou em bancos de alimentos? Igrejas às vezes ajudam com o aluguel. Richard conhece alguém na Catholic Charities. Bancos de alimentos? Minha mãe, que gastou $4.000 em uma bolsa no mês passado, estava me direcionando para instituições de caridade. Eu não perguntaria se não estivesse desesperado. Bem, talvez tente com seu pai ou com Madison. Derek está indo bem na empresa. Ela desligou depois de prometer que pensaria sobre o assunto, o que nós dois sabíamos que significava não. Na quinta-feira de manhã, meu pai sugeriu que nos encontrássemos em uma cafeteria perto da escola. Ele chegou carregando uma pilha de papéis e listas de empregos impressas que encontrara online. Antes de discutirmos sua situação, ele começou, sem se dar ao trabalho de dizer olá, quero que você veja essas oportunidades. 10 vagas de marketing, todas de nível básico, mas quem não quer nada não escolhe. Nível inicial. Depois de 8 anos na área. Pai, estou procurando ativamente, mas agora preciso de ajuda imediata. $3.000 cobririam. Vamos discutir seus hábitos de consumo primeiro. Ele pegou outro papel, um modelo de orçamento. Seu apartamento é caro demais. Você já pensou em dividir um apartamento com alguém ou se mudar para um bairro menos desejável? Quando eu tinha sua idade, morava com outras 3 pessoas. Por 45 minutos, ele deu uma palestra sobre responsabilidade financeira, a economia gig e como se levantar sozinho. Em nenhum momento ofereceu ajuda real. Quando finalmente comecei a chorar, lágrimas de frustração de verdade dessa vez, ele me deu um tapinha sem graça no ombro. Esta é uma oportunidade de aprendizado, Haley. Às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para nos recuperarmos. A ligação do face time de Madison estava marcada para o horário de almoço. Ela atendeu do seu Tesla, com os AirPods brilhando brancos em contraste com seus perfeitos reflexos loiros. Meu Deus, Haley! Mamãe me contou. Isso é loucura. Por um momento, a esperança vacilou. Então vi sua expressão mudar quando mencionei dinheiro. $3.000. Nossa, isso é muito. O Derek e eu estamos realmente muito ocupados com a reforma. Você viu as amostras de mármore que postei? O calacata dourado estava 40% acima do orçamento. 40% acima do orçamento para mármore enquanto eu supostamente enfrentava despejo. Talvez você possa ficar com a mamãe e o Richard temporariamente. Ou existe um aplicativo onde você pode alugar seu apartamento diariamente. Madison, preciso de ajuda, não de conselhos empresariais. De repente, ela se lembrou de uma reunião com um cliente e prometeu retornar. Mas não retornou. Foi o Tyler quem quebrou algo dentro de mim. 6 ligações direto para a caixa postal. Mandei mensagem, implorei para ele retornar a ligação. Nada. Então, Emma, a namorada dele, mandou uma mensagem que fez minhas mãos tremerem de raiva. Ei, o Tyler me disse para não responder, mas achei que você deveria saber. Ele disse que você está sendo dramática para chamar atenção e que está cansado do seu complexo de vítima. Me desculpe. Complexo de vítima. A pessoa que eu havia mantido fora de casa 4 vezes achou que eu tinha complexo de vítima. O Instagram dele naquela noite mostrava um jantar de $200 em uma churrascaria no centro da cidade. Tênis novos que custavam mais que o meu aluguel, um relógio que eu nunca tinha visto antes. Cada postagem parecia um tapa deliberado. Sexta-feira trouxe a explosão do bate-papo em grupo familiar. O primo Ryan, que me devia $600 de 2 natais atrás, começou. Soube da situação profissional da Haley. Que pena. O tio Marcos interveio imediatamente. É por isso que o networking é crucial.
Não se pode depender apenas de uma fonte de renda. Nicole acrescentou: alguém já olhou os gastos dela? Às vezes, não percebemos para onde vai o dinheiro. Então Madison digitou rápido o suficiente para esquecer de apagar primeiro. Talvez isso a ensine a ser mais ambiciosa. Fiz uma captura de tela antes que ele desaparecesse. 2 segundos de verdade antes do desempenho ser retomado. Sinto muito, Haley. O erro de digitação queria dizer que isso vai ensiná-los a não deixar você ir. A conversa evoluiu para conselhos que eu não havia pedido, locais de trabalho que eu já havia visitado, críticas envoltas em preocupação. Nem uma única oferta de ajuda. Mamãe finalmente escreveu: vamos todos rezar pela Haley. O que aparentemente isentou todos de qualquer assistência. Registrei tudo no meu diário. Cada rejeição, cada desculpa, cada momento de revelação da verdade. O abandono de Tyler. O redirecionamento da mãe. A condescendência do pai. As prioridades de Madison. A família que tirou $30.000 de mim ao longo dos anos não pôde me dar $3.000 quando precisei. Sábado à noite, sentei-me cercado pelas evidências dos fracassos deles. Meu celular ficou em silêncio pela primeira vez na semana. O teste estava funcionando perfeitamente, mostrando exatamente o que eu temia confirmar. Eles não eram da família. Eram apenas pessoas com quem eu compartilhava DNA. O telefone tocou às 8 horas daquele sábado à noite, me tirando da planilha que eu havia criado documentando a rejeição de cada membro da família. O nome da tia Débora apareceu na tela, a única pessoa que eu não tinha planejado testar. Haley, querida, acabei de saber da sua mãe sobre o seu trabalho. A voz dela tinha um peso que me fez sentar mais ereta. Você está bem? Não, ouvi dizer que você perdeu o emprego. Ou que sua mãe disse que você está com problemas financeiros. Só uma pergunta simples: se eu estava bem? Estou conseguindo, eu disse, a mentira parecendo diferente com ela. Não, querida. Você está comendo o suficiente? Você tem aquecimento. O senhorio não está te dando trabalho, está? Cada pergunta aborda medos específicos e não conceitos abstratos. Devo ir aí agora mesmo? Não é tão tarde assim. Tia Débora, na verdade eu. Vamos nos encontrar para o café da manhã amanhã. Às 21 horas, no Betty's Diner. Por minha conta, e não aceito um não como resposta. O Betty's Diner ficava na esquina da Armon com a Fifth Avenue, uma relíquia dos anos 70, com cabines de vinil rachadas e uma cafeteira que provavelmente violava vários códigos de saúde. Mas o café deles custava $1,50 com reposições infinitas. E eles não te julgavam por ficar sentado por horas. Cheguei 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa nos fundos. Débora entrou carregando uma sacola de compras reutilizável, seu casaco de inverno sem botões e seu cabelo grisalho preso em uma presilha que já tinha visto dias melhores. Ela parecia tão cansada que nem a maquiagem conseguia esconder. Aí está minha garota, disse ela, entrando na cabine e imediatamente empurrando a sacola para mim. Fiz sopa ontem à noite e sobrou. Tem pão também, do tipo que você gostava no dia de ação de graças. Antes que eu pudesse responder, ela colocou um envelope em minhas mãos. Branco e gasto, daqueles que os bancos não usam mais, macio de tanto ser manuseado. Débora, o quê? Abra depois. Agora, me conte o que aconteceu. A história real, não aquela versão resumida que você deu para sua mãe. Comecei a contar minha história ensaiada, mas algo em seus olhos me fez hesitar. Ela ouvia de forma diferente dos outros, inclinando-se para a frente e concordando com detalhes em vez de esperar sua vez de falar. Quando mencionei os bens congelados, ela perguntou sobre recursos legais. Quando descrevi o escritório trancado, ela se perguntou sobre pertences pessoais. Você conseguiu comer? Ela perguntou quando terminei. Quer dizer, comer de verdade, não só o que for mais barato. O envelope estava entre nós como um ser vivo. Abriu apesar do gesto dela para esperar. Lá dentro havia notas de 20 e 50, algumas novas, outras moles pelo tempo. $2.000 estavam cuidadosamente organizados, como se ela os tivesse contado várias vezes. Débora, não. As palavras saíram estranguladas. Isso é demais. É o que eu tenho,
ela disse simplesmente. Mas você precisa disso, da sua medicação, do seu. Ela acenou com a mão. Estou bem. Estou bem há 63 anos. Vou me virar por mais alguns meses. A garçonete trouxe café e Débora pediu um café da manhã especial para nós dois sem perguntar o que eu queria. Ela precisa de proteína, disse a garçonete, como se eu fosse alguém com quem valesse a pena se preocupar. Como você conseguiu economizar tanto? Perguntei, embora parte de mim já soubesse. Débora tirou um caderninho da bolsa. As páginas estavam amareladas e os cantos dobrados. Ela abriu em uma página escrita com cuidado. Itens do orçamento riscados com datas diferentes. Novo casaco de inverno em novembro com um risco riscado. Limpeza dentária em dezembro também riscada. Reabastecimento de receita com um ponto de interrogação. Estou fazendo ajustes, ela disse calmamente. O que você quer dizer com ajustes? Ela misturou açúcar ao café, sem pressa. Os remédios para diabetes são caros, mesmo com plano de saúde. Então, cortei os comprimidos pela metade, para que durassem mais. Comecei a trabalhar nos fins de semana na linha direta de crise. Eles pagam $15 por hora, e eu fico sentada conversando, mesmo assim. Débora, você não pode cortar sua medicação pela metade. Isso é perigoso. Mais perigoso do que você ser despejado? Ela estendeu o braço sobre a mesa e pegou a minha mão. Querida, eu já passei pelo mesmo. Quando Robert foi embora, eu não tinha nada. Eu sei como é escolher entre comida e eletricidade. Robert, seu ex-marido, que a havia deixado pela secretária 15 anos antes. A história da família era de que eles haviam se distanciado. Mas, olhando para ela agora, eu suspeitava que havia mais. Nunca contei a ninguém o verdadeiro motivo do meu divórcio com Robert, continuou ela. Minha avó me deixou $50.000. Não era uma fortuna, mas o suficiente para finalmente se sentir seguro. Robert viu isso como seu passaporte para uma vida fácil. Quando me recusei a investir no restaurante do amigo dele, ele falsificou minha assinatura e a levou mesmo assim. Ele roubou cada centavo de você. O restaurante faliu em 6 meses. Quando confrontei, ele disse que o dinheiro era nosso e que tinha tanto direito a ele quanto eu. Ela apertou minha mão. Foi aí que eu aprendi que dinheiro não muda as pessoas, querida. Só revela quem elas já eram. O peso do meu segredo pressionava minhas costelas. Lá estava Débora cortando sua medicação pela metade para me ajudar, enquanto $7 milhões estavam parados na minha conta. Débora, preciso te contar uma coisa. O olhar dela era tão gentil que chegava a doer. O que foi, querida? Eu não perdi meu emprego. As palavras saíram aos borbotões. Ganhei na loteria. $12 milhões. Eu tenho o dinheiro. Já faz semanas que o tenho, e tenho testado todo mundo para ver quem me ajudaria quando achavam que eu não tinha nada. Ela se recostou lentamente, soltando minha mão. O café da manhã chegou, mas nenhum de nós se mexeu para comer. 12 milhões, ela repetiu suavemente. 7 depois dos impostos. Criei um fundo fiduciário e o reivindiquei anonimamente. Ninguém sabe, exceto meu advogado. E agora você. E você testou sua família. Mamãe sugeriu bancos de alimentos. Papai me deu um sermão sobre responsabilidade. Madison reclamou do mármore enquanto eu implorava por ajuda. Tyler, eu não consegui terminar. Tyler mostrou quem ele é, Débora disse gentilmente. Todos mostraram. Você não está bravo? Eu menti para você. Você me deu tudo o que tinha economizado enquanto eu tenho milhões. Ela pegou o café, pensativa. Sabe o que estou pensando? Estou pensando na sua mãe me ligando semana passada para falar sobre os planos do cruzeiro enquanto você supostamente corria risco de despejo. Estou pensando nas postagens da Madison no Instagram sobre a reforma enquanto a irmã implorava por ajuda. Estou pensando em todas as vezes que você esvaziou suas economias por eles. Mas eu também enganei você. Não, querida. Você aplicou o mesmo teste neles, mas eu fui a única que passou. Isso diz tudo. Ela empurrou o envelope de volta para mim quando tentei devolvê-lo.
Fique com ele, Débora. Esse dinheiro representa uma escolha que eu fiz. Ter 7 ou 7 milhões de dólares não muda essa escolha. Eu ajudei porque você é da família e precisava de ajuda. É isso que a família faz. As lágrimas vieram então, lágrimas de verdade. Você é a única que se importa. Então você sabe quem é sua verdadeira família, disse ela, finalmente dando uma mordida em seus ovos. A questão agora é o que você faz com esse conhecimento. Ficamos sentados naquele restaurante por 3 horas, com a mão dela ocasionalmente se esticando para dar um tapinha na minha. Ambos entendemos que algo fundamental havia mudado. O teste terminou. Os resultados foram claros. Saindo do restaurante da Beth, Débora me abraçou no estacionamento, seus braços finos mais fortes do que pareciam. Seja lá o que você decidir fazer com a verdade, eu estou aqui, ela disse. Fui para casa com os $2.000 dela no banco do passageiro, sem conseguir depositá-los nem devolvê-los. Domingo seria o acerto de contas. Eu já tinha enviado a mensagem para o grupo. Reunião de família no meu apartamento às 14 horas de domingo. Comunicado importante sobre a minha situação. As respostas variaram do emoji de Madison revirando os olhos ao Ancan de Tyler, passando pela longa mensagem da mãe sobre o quão ocupados eles estavam, mas que tentariam ir. Meu apartamento-estúdio se transformou em algo entre um tribunal e um centro de comando. Colei papéis na parede atrás do meu sofá. Uma cronologia de cada empréstimo, cada promessa quebrada, cada desculpa. Madison pegou $1.500 emprestados para o casamento. Prometeu pagar depois da lua de mel. Isso foi há 3 anos. As emergências de Tyler totalizaram $8.000 em 5 anos. As diversas necessidades da mãe e do pai somaram outros $4.000. $23.000 doados, 0 devolvido. Escrevi meu discurso 17 vezes, cada versão mais raivosa que a anterior. O rascunho final foi calmo, factual, devastador. Pratiquei no espelho do banheiro, controlando minha expressão enquanto expunha suas traições. Quando Tyler precisou de dinheiro para pagar o aluguel em janeiro, dei a ele $800. Voz firme. Quando pedi ajuda esta semana, ele não retornou minhas ligações. Sem emoção. Deixe os fatos falarem. Na terça-feira de manhã, abri o Instagram e encontrei Madison postando sobre a reforma da cozinha. Às vezes, é preciso investir nos sonhos. #abençoada, #reforma, #cozinha dos sonhos. O revestimento de mármore que ela escolheu custou mais do que meu suposto fundo de emergência. Tirei prints de tudo. O LinkedIn do Richard estava pior. Orgulhosos de anunciar nossa terceira aquisição de imóvel para investimento. Construir riqueza geracional exige sacrifício e visão. Postado no mesmo dia em que minha mãe sugeriu que eu experimentasse bancos de alimentos. O Venmo do Tyler era público, porque era claro que era. Ingressos para shows, contas de restaurantes, algo chamado depósito de fim de semana em Las Vegas. Tudo isso enquanto eu supostamente enfrentava o despejo. Documentei cada transação, construindo meu caso com precisão de promotoria. Na quarta-feira à noite, pesquisei mais a fundo. A cirurgia do meu pai estava marcada para o mês que vem. Um procedimento de rotina, mas a franquia seria de $5.000. Tyler devia mais do que eu suspeitava. Seu amigo Jake mencionou que Tyler havia pegado dinheiro emprestado de pessoas desagradáveis. Os cartões de crédito da mãe estavam quase estourados por causa das férias. Todos precisavam de uma ajuda que nunca haviam pedido. Orgulhosos demais para implorar a filha que dispensaram. Meu telefone tocou na quinta-feira à noite. O rosto de Charlotte preencheu a tela, com o cabelo ruivo puxado para trás. Havia tinta respingada em sua bochecha, do seu último projeto de arte. Certo, tem algo errado, ela disse sem rodeios. Você parece estar planejando um assassinato. Só coisas de família. Desviei, mas minha voz falhou. Haley, somos amigas há 12 anos. Eu sei qual é a sua cara de família, e não é isso. É outra coisa. Quase contei a ela. As palavras apertavam meus dentes, implorando para serem soltas. Charlotte entenderia. Ela havia rompido com a própria mãe tóxica anos atrás.
A família pode ser o lugar mais solitário às vezes, ela disse quando fiquei em silêncio. Não importa o que eles fizeram, o que quer que você esteja planejando, lembre-se de que você vale mais do que a aprovação deles. Quando você ficou tão sábio? Terapia. Muita e muita terapia. Ela sorriu. Vou reservar um voo. 2 semanas. Vamos tomar vinho e você vai me contar tudo. Depois que desligamos, sentei-me no apartamento escuro, sentindo-me menos sozinha. Charlotte e Débora, minha família escolhida, valiam mais do que qualquer laço de sangue. Sexta-feira foi quando comecei a construir meu futuro. Durante o almoço, fui até o cartório do condado e preenchi a papelada para a Second Chances Foundation, uma organização sem fins lucrativos para mães solteiras em crise financeira. A ironia não passou despercebida para mim: ajudar mulheres que, como eu, foram abandonadas quando mais precisavam de apoio. A declaração de missão foi escrita sozinha: fornecer assistência emergencial e suporte sustentável para mães solteiras que estão reconstruindo suas vidas. Nomeei-me diretor executivo com um salário de $60.000. Modesto o suficiente para ser crível, o suficiente para explicar minha iminente mudança de estilo de vida. Passei a tarde de sábado visitando apartamentos. Não condomínios de luxo. Nada que levantasse dúvidas, apenas lugares agradáveis e seguros, com aquecimento funcionando e janelas com boa vedação. O terceiro parecia perfeito. Um apartamento de um quarto com luz natural. Uma cozinha com eletrodomésticos combinando. Vizinhos que acenavam com a cabeça. Assinei o contrato de locação por meio da minha LLC, e a data da mudança seria daqui a 3 semanas. Cada passo parecia abrir caminho para minha fuga. Contas bancárias para a fundação, um site com aparência profissional, mas barato. Cartões de visita com meu novo título. A diretora executiva Hayley Morrison tinha um nome bem característico. O Tyler mandou mensagem no sábado à noite. Foi o primeiro contato desde o meu pedido de ajuda. Ouvi dizer que você vai ter uma reunião de família. É melhor que não seja uma intervenção boba. Fiquei olhando para a mensagem dele, lembrando-me de quando éramos crianças. Ele me acompanhava até a escola todos os dias até o ensino médio, contando piadas bobas para me fazer rir. Quando aquele garoto se tornou esse estranho que nem conseguia ligar quando eu precisava de ajuda? Mamãe ligou domingo de manhã. É melhor que essa reunião seja uma boa notícia. O Richard vai cancelar o golfe. É importante, eu disse. Bem, espero que você tenha se resolvido. Toda essa situação tem sido muito estressante para todos. Para todos. Minha suposta quase situação de rua foi estressante para todos os outros. Limpei meu apartamento obsessivamente, querendo que vissem o que haviam descartado. Os móveis de segunda mão que eu havia embelezado com capas e mantas. As paredes que decorei com arte de brechó. A vida que construí sem a ajuda deles. Ao meio-dia, fiquei em frente ao espelho pela última vez. Vestido preto, simples, mas profissional, cabelo preso, maquiagem minimalista. Parecia alguém dando um veredito. O discurso aguardava na minha mesa de centro. As provas estavam arquivadas em pastas. A verdade sobre a loteria permanecia trancada no meu peito, um segredo que eles nunca tiveram o direito de saber. Meu telefone marcava 13h47. Faltavam 13 minutos para eles chegarem. 13 minutos para tudo mudar. Débora mandou uma mensagem: lembre-se, querida, você não está mais pedindo a aprovação deles. Você está se libertando. Toquei no bilhete de loteria agora plastificado e escondido no meu porta-joias. Aqueles 6 números me deram dinheiro, mas aquele encontro me daria algo mais valioso. Minha liberdade do peso de uma obrigação imerecida. O interfone tocou. Eles estavam adiantado. É claro que provavelmente esperavam me pegar desprevenido. Apertei o botão para deixá-los entrar, com o coração tranquilo pela primeira vez em semanas. A tempestade estava chegando, e eu estava pronto. Os passos na escada vinham em ondas. Mamãe e Richard primeiro, suas vozes ecoando reclamações sobre a falta de elevador. Madison e Derek foram os próximos, com os saltos dela batendo nos degraus desgastados. Papai chegou sozinho às 2 horas em ponto. Tyler se atrasaria, é claro.
entraram no meu apartamento como se estivessem visitando uma cena de crime. Madison apertou a bolsa de grife contra o corpo, os olhos examinando meus móveis de segunda mão com um desgosto mal disfarçado. Richard imediatamente olhou para o relógio e depois para o celular, para garantir que todos soubessem que ele tinha um lugar melhor para estar. Mamãe forçou um sorriso que não alcançou seus olhos, acomodando-se no meu sofá como se pudesse manchar suas calças. Água, ofereci. Café? Nada daqui, murmurou Madison, e depois mais alto. Quer dizer, não, obrigada. Derek estava atrás dela, com as mãos nos bolsos, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Papai sentou na poltrona gasta e pegou o celular para rever o que pareciam ser planos de aula. O silêncio se estendeu até doer. 20 minutos depois, Tyler entrou cambaleando. Seus olhos estavam vermelhos, suas roupas amassadas, cheirando aos erros da noite anterior. Desculpe, trânsito, ele murmurou, embora todos soubéssemos que ele morava a 10 minutos de distância. Somente Deborah entrou com carinho, carregando uma lata de biscoitos caseiros e me abraçando com sinceridade. Você está linda, querida, ela sussurrou, tomando seu lugar perto da janela. Fiquei diante deles, com o discurso preparado na mão, mas não era necessário. As palavras haviam se gravado na minha memória pela repetição e pela raiva. Obrigada a todos por terem vindo, comecei. Richard suspirou audivelmente. Eu sei que você está preocupado com a minha situação. Muito preocupada, interrompeu a mãe. Tudo isso tem sido incrivelmente estressante para a família. Tenho certeza de que sim. É por isso que queria compartilhar uma boa notícia. Aceitei o cargo de diretor executivo da Fundação Second Chances. A transformação foi instantânea. Os ombros da mãe caíram de alívio. Madison sorriu de verdade. Richard guardou o celular. Graças a Deus, mamãe disse em voz alta. Estávamos tão preocupados. Você já? Perguntei. Por que quando liguei para você dizendo que precisava de ajuda, você sugeriu bancos de alimentos? O rosto dela ficou vermelho. Bom, eu não sabia mais o que fazer. E pai, quando nos encontramos para tomar um café, você passou 45 minutos explicando por que minhas escolhas de vida me levaram a este momento. Nenhuma oferta de ajuda, apenas palestras sobre coragem e responsabilidade. Eu estava tentando te ensinar. Papai começou. Me ensinar o quê? Tenho 32 anos. Quando Tyler precisou de $800 para o aluguel em janeiro, eu não dei sermão nele. Eu paguei. Tyler se remexeu, desconfortável. Aquilo era diferente. Como? Explique como foi diferente. Eu estava passando por coisas e não estava. Quando liguei para você implorando por ajuda, você disse a Emma que eu estava sendo dramática, buscando atenção. Emma não estava lá, mas a traição à confiança dele pairava no ar. O rosto de Tyler empalideceu. Como você? Madison. Continuei, virando-me para minha irmã. Você sugeriu que eu fosse morar com a mamãe enquanto reclamava do mármore que custou 40% acima do orçamento. O mármore, Madison, enquanto sua irmã enfrentava o despejo. Derek cuida das nossas finanças, ela disse fracamente. Derek cuida disso. Você não tem voz ativa, nem acesso ao seu próprio dinheiro. Derek olhou para a esposa com surpresa. Você disse que não queria ajudá-la. A primeira rachadura em sua frente unida. E Richard, eu olhei diretamente para o meu padrasto. Suas palavras exatas foram: você não é minha filha. Seus problemas financeiros são seus. É verdade? Mamãe se virou para ele. Você disse isso? Eu quis dizer Patrícia, ela é adulta. Interessante porque quando seu sobrinho precisou de fiança no ano passado, você não disse a ele que ele não era seu filho. A sala explodiu. A mãe exigiu explicações de Richard. Madison e Derek começaram a discutir em sussurros. O pai insistiu que sua abordagem era pedagógica. Tyler apenas olhou para o chão. Chega, eu disse baixinho, mas eles continuaram discutindo. Suficiente. O silêncio caiu como um martelo. Deixe-me esclarecer uma coisa: nos últimos 5 anos, doei $23 mil a esta família.
Tyler, $8.000 para diversas emergências. Madison, $1.500 para o seu casamento, mais outros $1.000 para a sua emergência do ano passado. Mãe, pai, $4.000 entre vocês para tratamento dentário, conserto do telhado e aquela oportunidade de investimento. Você está acompanhando? Mamãe pareceu ofendida. Não deveria? Alguém de vocês acompanhou quando precisei de $3.000? Alguém sequer pensou em ajudar? Dinheiro não é tudo, disse papai pomposamente. Não, mas revela tudo. Mostra quem as pessoas realmente são quando ajudar custa alguma coisa. Isso é injusto, protestou Madison. Você está nos atacando porque não conseguimos ajudar uma vez. Uma vez. Diga uma vez em que algum de vocês me ajudou. Uma única vez. O silêncio se prolongou. Madison abriu a boca, mas fechou-a. Tyler esfregou os olhos. A mãe olhou para Richard, que observava as suas mãos. Meu carro quebrou há 2 anos. Eu continuei. Peguei ônibus por 3 meses. Tyler, você passava pelo meu ponto de ônibus todos os dias a caminho do trabalho. Nunca me ofereceu carona. Eu não sabia. Eu te avisei. Você disse que acordar mais cedo atrapalharia sua agenda. Quando peguei gripe no inverno passado, olhei para Madison. Você me mandou uma mensagem dizendo que estava melhor. E depois postou fotos do seu dia no spa. O autocuidado é importante. Quando me formei na faculdade, pedi ao meu pai, você não veio porque era uma reunião de professores. Isso era obrigatório. Mãe, quando passei meu aniversário de 25 anos sozinha, você se esqueceu completamente. Você ligou 3 dias depois para perguntar se eu poderia te emprestar dinheiro para o seu cruzeiro. Cada acusação atingia-os como um golpe físico. Eles se encolheram, as desculpas morrendo em suas gargantas. Mas Débora, eu disse, suavizando a voz. Débora soube que eu estava em apuros e ligou imediatamente. Perguntou se eu estava comendo, se tinha aquecimento. Me recebeu com uma sopa caseira e me deu $2.000 que ela não tinha condições de pagar. Todos os olhos se voltaram para Débora, que estava sentada em silêncio com lágrimas no rosto. Ela cortou a medicação para diabetes pela metade para economizar dinheiro e me ajudar. Enquanto vocês se preocupavam com mármore, cruzeiros e investimentos imobiliários, ela me deu tudo o que tinha. Não sabíamos que era tão sério, sussurrou mamãe. Você não queria saber porque saber exigiria que você fizesse alguma coisa. Tyler se levantou abruptamente. Não consigo. Preciso de ar. Sente-se, eu disse, e algo na minha voz o fez obedecer. Ainda não terminamos. O que mais você quer? Perguntou Richard. Você já deixou claro o seu ponto. Somos pessoas terríveis. Felizes? Não, Richard. Não estou feliz. Não estou feliz com esta família há anos, mas finalmente estou livre. Livre, repetiu a mãe. Da obrigação de fingir que somos algo que não somos. Do peso de ser o único que dá. Da mentira de que DNA significa amor. Débora se levantou e foi para o meu lado. Haley carrega todos vocês há anos. E quando ela precisou ser carregada, você a deixou cair. Obrigada por dizer isso, disse a Débora, apertando sua mão. A família ficou paralisada, minhas palavras e as dela ainda ecoando no pequeno apartamento. Depois de mais um momento de silêncio sufocante, eles saíram um por um. A mãe enxugando as lágrimas, Madison agarrando o braço de Derek, Tyler resmungando algo sobre precisar de um tempo para pensar. Só o papai tentou dizer as últimas palavras. Espero que você encontre paz com essa decisão, Haley. Eu já tive. 6 meses se dissolveram como açúcar e chuva. Outubro chegou com o aniversário de 30 anos da Madison, e o convite veio apesar de tudo, ou talvez por causa disso. O restaurante que ela escolhera exigia reservas com meses de antecedência. O tipo de lugar onde a água vinha em taças de vinho e o pão custava à parte. Entrei no serviço de manobrista com meu novo Honda CR-V. Nada chamativo, apenas confiável, com aquecimento funcionando e freios que não gritavam. O manobrista não zombou, e aquela pequena dignidade pareceu enorme. Haley. A voz de Madison estava aguda de surpresa quando entrei.
Você parece diferente. O vestido era de uma loja de verdade, não de brechó. Servia direitinho, com o tecido azul escuro caindo exatamente onde deveria. Meu cabelo tinha sido cortado profissionalmente, com mechas sutis refletindo a iluminação ambiente do restaurante. Eu até tinha comprado sapatos novos, confortáveis e sem aberturas laterais. Feliz aniversário, Madison! Entreguei a ela uma sacola com um presente modesto, mas atencioso, um livro de mesa de centro sobre design de interiores que ela havia mencionado querer. A família se reuniu ao redor da mesa, os olhos dissecando minha transformação. Mamãe se aproximou para sentir o cheiro se eu tinha comprado um perfume caro. Richard estudou meu relógio. Um Citizen simples, mas novo. Tyler continuou olhando para minhas mãos, reparando na manicure. Então, a organização sem fins lucrativos está indo bem. Papai perguntou sobre os aperitivos. Muito bem. Estamos ajudando muita gente. O salário deve ser melhor do que pensávamos, arriscou a mamãe. Aquele carro novo lá fora. É usado, mas é novo para mim. A fundação fornece um auxílio para veículo. Eles trocaram olhares, calculando, tentando resolver a equação da minha aparente estabilidade. Madison finalmente perguntou diretamente: você recebeu algum tipo de herança, um acordo? Apenas meu salário e melhor planejamento financeiro. A conversa durante o jantar inevitavelmente se voltou para as dificuldades deles. A cirurgia do papai estava chegando e ele estava estressado com a franquia. A mamãe mencionou as taxas de juros do cartão de crédito. Tyler ficou quieto, mas eu sabia por amigos em comum que ele estava pegando dinheiro emprestado de pessoas perigosas. 2 semanas depois, meu pai me ligou em pânico. O hospital havia informado que um benfeitor anônimo havia pago integralmente sua franquia cirúrgica por meio do programa de caridade. Dá para acreditar? Sua voz embargou de alívio. $5.000, assim, sem mais nem menos. Disseram que alguém fez uma doação específica para pacientes com a minha condição. Que maravilha, pai! Você merece coisas boas. Fiz o pagamento pela minha LLC no dia seguinte ao aniversário de Madison, usando o sistema de doações anônimas do hospital. A satisfação foi melhor do que qualquer refeição naquele restaurante caro. A intervenção de Tyler ocorreu em novembro. Ele havia sido espancado com tanta força que precisou de pontos, um aviso das pessoas a quem devia. Quando ele finalmente concordou em se reabilitar, milagrosamente, uma bolsa comunitária cobriu todo o programa de 30 dias. Mamãe chamou isso de intervenção divina. Tyler chorou de alívio no dia de ação de graças, 30 dias limpo, ainda se perguntando quem o salvou. Era eu. Sempre fui eu. Mas eles nunca saberiam. A crise da minha mãe atingiu o auge em dezembro. Richard descobriu que ela tinha uma dívida de $12.000 no cartão de crédito, e a discussão acalorada deles ecoou pela caixa postal. Ela não sabia que tinha me deixado. No dia seguinte, a empresa do cartão de crédito dela ligou sobre um pagamento misterioso que limpou todo o seu saldo. Ela contou a história da família no jantar de Natal, com lágrimas nos olhos, louvando a Deus pelo milagre. Sentei-me à mesma mesa de jantar, comendo peru seco e molho granulado, ouvindo-se maravilharem com sua boa sorte, sem nunca associar isso a mim. Os jantares de quinta-feira com Débora se tornaram meu santuário. Sua nova casa, um bangalô arrumado de 2 quartos com um jardim de verdade, irradiava aconchego. Eu havia providenciado a compra por meio de um programa especial de moradia para assistentes sociais seniores que eu havia inventado e financiado. Ela acreditou que havia ganhado uma bolsa legítima, e eu a deixei. Suas rosas são lindas, eu disse uma noite, ajudando-a a podar os arbustos que eu secretamente paguei para plantar. Está tudo lindo agora, ela respondeu, verificando seu nível de açúcar no sangue com o monitor que eu havia garantido que era coberto por um programa de assistência. Seus níveis estavam perfeitos e a medicação estava funcionando corretamente, agora que ela podia pagar a dose completa. Trabalhávamos em silêncio confortável, com terra sob as unhas, ocasionalmente compartilhando observações sobre o jardim ou a vida. Ela nunca perguntou sobre meu dinheiro, embora soubesse a verdade. Ela nunca pediu nada além da minha companhia. Quando eu levava as compras, ela cozinhava. Quando ela cozinhava, eu limpava. Éramos uma família no sentido que importava.
A Second Chances Foundation consumiu meus dias de semana com propósito. 43 mães solteiras receberam assistência emergencial em 6 meses. Não apenas dinheiro, embora aluguel e serviços públicos fossem cobertos, mas recursos, aconselhamento, treinamento profissional, ajuda real que reconhecesse sua dignidade. Karen, minha assistente, era nossa terceira cliente. Ela havia fugido de um relacionamento abusivo com 2 filhos, e nada mais. Agora ela administrava nosso escritório com precisão militar, seus filhos estavam em boas escolas e seu apartamento era seguro e estável. Você salvou minha vida, ela me disse uma tarde, enquanto organizava os arquivos para novos candidatos. Você salvou a sua vida. Nós só ajudamos com a logística. Meu ex ligou semana passada, ela mencionou com cuidado. Disse que ele mudou, queria outra chance. O que você disse a ele? Que eu também mudei. Para alguém que sabe o que vale. Cada mulher que ajudamos parecia uma justiça retroativa por cada vez que fui rejeitada, ignorada, tratada como inferior. Suas histórias de sucesso curaram feridas que eu não sabia que ainda sangravam. Janeiro trouxe outro jantar em família. Mesmo assim, me convidaram, talvez por hábito ou culpa, provavelmente ambos. Participei seletivamente, mantendo presença suficiente para monitorar suas situações. Naquela noite, minha mãe me encurralou na cozinha. Você parece tão diferente, Haley. Mais feliz, mais, sei lá. Poderosa. Eu encontrei meu propósito, mãe. Fico feliz. Ela hesitou. Sei que coisas foram ditas naquela reunião. Coisas que não podemos voltar atrás. Não, você não pode. Ela estremeceu, mas continuou. Você acha que algum dia seremos próximos novamente? Olhei para aquela mulher que tinha sugerido bancos de alimentos enquanto planejava cruzeiros e que tinha recebido um alívio milagroso de dívidas que ela nunca saberia que veio de mim. Estamos tão próximos quanto precisamos estar, mãe. A beleza da vingança que eu havia aprendido não estava no sofrimento deles. Estava na minha prosperidade. Cada presente anônimo que eu lhes dei destacava o fracasso deles em me dar. Cada sucesso que alcancei sem o apoio deles provou que eu nunca precisei da aprovação deles. Toda quinta-feira com Débora me mostrou o que família realmente significa. Eles nunca saberiam sobre a loteria. Nunca entenderiam a minha transformação. Viveriam para sempre se perguntando como eu havia ascendido, enquanto acreditavam que eu havia caído. Gratos pelos milagres, eles nunca se conectariam com a filha que abandonaram. As palavras da minha mãe pairavam entre nós naquela cozinha de janeiro. Sua necessidade de proximidade supria a minha necessidade de distância. Deixei-a lá com suas perguntas, dirigindo para casa por ruas que não pareciam mais rotas de fuga, mas simplesmente estradas para minha vida real. Março chegou com um calor incomum, e eu me vi estacionado do lado de fora da Murphy's Corner Store em uma tarde de terça-feira, exatamente 1 ano depois que aqueles 6 números mudaram tudo. O sino acima da porta tocou a mesma nota enferrujada, e o Sr. Murphy levantou os olhos de suas palavras cruzadas. Haley, quanto tempo! Como está a sorte do seu aniversário? Ele se lembrou. Este homem de 71 anos, que atendia centenas de clientes diariamente, lembrou-se da minha vitória de aniversário de 1 ano atrás. Não posso reclamar, Sr. Murphy. Como estão os netos? A Sarah acabou de entrar na Northwestern com bolsa integral. Dá para acreditar? Seu rosto brilhava com um orgulho que o dinheiro não poderia comprar. Isso é incrível. Ela deve ter herdado o cérebro de você. Ele riu. O som era genuíno e caloroso. Vai comprar o de sempre hoje? Só um bilhete. A retirada rápida está ótima. Enquanto ele imprimia, peguei 2 xícaras do seu café horrível que, de alguma forma, tinha um gosto perfeito. Sentamos no banco em frente à loja dele, observando o trânsito passar, conversando sobre tudo e nada. A temporada de beisebol do neto dele, os novos donos da padaria ao lado, se aquele início de primavera duraria. Essa conversa, livre de agendas, suposições ou ressentimentos ocultos, parecia mais familiar do que qualquer reunião de sangue já teve. Ao sair, guardei o bilhete perdedor na carteira. Mais tarde, eu o emolduraria ao lado do ganhador. Um lembrete de que a sorte não depende do que você ganha, mas de reconhecer o que importa.
O aniversário de 60 anos da minha mãe chegou em abril com toda a pompa que ela sempre desejou. Madison organizou a festa em um clube de campo, daqueles com manobrista e código de vestimenta. Cheguei e encontrei a família já imersa em uma conversa sobre suas diversas dificuldades. Os empréstimos para a reforma estão nos matando, Madison confidenciou à tia Jennifer, prima da minha mãe que eu mal conhecia. Derek está falando em vender a casa. Tyler, sóbrio há 4 meses graças à minha intervenção anônima, ainda vagava pela vida sem rumo. Estou pensando em voltar a estudar, disse-lhe ao pai, que assentiu distraidamente enquanto verificava as ações no celular. Mamãe comandava a mesa principal, linda em um vestido que eu sabia que ela não podia pagar, falando sobre sonhos de aposentadoria enquanto o maxilar de Richard se contraía a cada palavra. Eles estavam se afogando em suas escolhas enquanto eu flutuava em milhões que eles nunca saberiam. A Haley chegou, anunciou a mãe, e todos se viraram com aquela avaliação familiar. O que eu estava vestindo? Trouxe um presente apropriado? Como me recuperei da minha crise? Você está linda, disse tia Jennifer, embora tenhamos conversado talvez 10 palavras na minha vida. Patrícia disse que você está administrando uma instituição de caridade agora. Uma fundação sem fins lucrativos? Sim. O salário deve ser decente. Você parece estar indo muito bem. Eles se aglomeraram ao meu redor com perguntas elaboradas para solucionar o mistério da minha estabilidade. Será que eu tinha conhecido alguém rico, recebido uma herança do lado do meu pai, vencido um processo que eles desconheciam? Apenas trabalhando duro e vivendo dentro das minhas possibilidades, respondi, observando-os desinflar. A conversa inevitavelmente voltou aos problemas deles. O pai mencionou que precisava de um carro novo, mas não tinha crédito. Madison deu dicas sobre mensalidades de escolas particulares. A mãe se perguntava em voz alta como as pessoas conseguiam bancar a aposentadoria. Durante todo esse tempo, ninguém me perguntou como eu realmente estava. Nem sobre meus sonhos, minha felicidade, minha vida além das implicações financeiras. Eu ainda era apenas um quebra-cabeça a ser resolvido, um recurso a ser avaliado. Charlotte chegou no fim de semana seguinte, com o cabelo ruivo mais curto e o riso ainda contagiante. Ela me encontrou no meu novo apartamento, assobiando sobre a reforma do meu estúdio. Que lindo, Haley! Olha você vivendo como uma adulta de verdade. Passamos o sábado na fundação, onde ela conheceu Karen e visitou nossas instalações. Ela me viu analisar solicitações, aprovar fundos de emergência e ligar para clientes com boas notícias. Naquela noite, fomos jantar na casa da Débora. Esta é a verdadeira família da Haley, disse Débora a Charlotte, servindo seu famoso assado. Eu tive a sorte de ser incluída. Charlotte observava nosso ritmo tranquilo. Como nos movíamos pelos espaços um do outro sem pedir, completávamos os pensamentos um do outro, compartilhávamos o silêncio com o mesmo conforto de uma conversa. Depois do jantar, Débora pediu licença e foi dormir cedo, deixando Charlotte e eu com vinho no jardim. Preciso te contar uma coisa, eu disse. O segredo finalmente está pronto para ser revelado. Contei tudo a ela. A loteria, o teste, os resultados, as doações anônimas para a família que me abandonou. A fundação construída sobre princípios que eles nunca demonstraram. Charlotte ouviu sem interromper, sua expressão mudando de choque para compreensão e depois para algo mais profundo. Sabe o que é extraordinário? Ela finalmente disse. Você poderia destruí-los com a verdade. Um jantar em família, uma revelação, e eles nunca se recuperariam da vergonha. Mas você escolheu ajudá-los mesmo assim. É vingança. Eu insisti. Eles lutam enquanto eu próspero. Eles se perguntam enquanto eu sei. Não, Haley. Vingança seria esfregar isso na cara deles. Isso é transcendência. Você está operando em um nível completamente diferente do deles. Ela tomou um gole de vinho, pensativa. Eles ainda estão presos na transação. O que eles podem conseguir? O que eles devem dar? Você superou isso. Você dá sem que eles percebam. Ajuda sem reconhecimento. Isso não é vingança. Isso é graça. Suas palavras se acalmavam em meu peito, reorganizando algo fundamental. A raiva que eu carregava por tanto tempo de repente pareceu mais leve, menos importante.
Na manhã de domingo, Charlotte se juntou a Débora e a mim no jardim. Plantamos tomates e pimentões, discutindo o próximo projeto da fundação, um programa de bolsas de estudo para mães solteiras que voltassem a estudar. Débora mencionou a possibilidade de se voluntariar como conselheira. A família pergunta por você às vezes, disse Débora cuidadosamente, com as mãos enterradas na terra. Principalmente sua mãe. Ela sabe que algumas coisas mudaram, mas não consegue descobrir o que. Deixe-a imaginar, disse Charlotte com firmeza. Algumas pessoas conquistam a verdade, outras apenas se aproximam dela. Enquanto trabalhávamos, pensei nas duas fotos na minha cômoda. O bilhete de loteria premiado, plastificado e emoldurado ao lado da foto minha e de Débora no Bet's Diner. $7 milhões contra $2.000. Ambos mudaram minha vida, mas apenas um me mostrou o que riqueza realmente significa. Guardei o envelope, disse de repente a Débora. Aquele em que você me deu suas economias. Está na minha caixa de joias. Por quê? Ela perguntou, embora seu sorriso sugerisse que ela sabia. Porque foi naquele momento que entendi a diferença entre parentes e família. O sangue te torna parente. A escolha te torna família. E naquele dia você me escolheu quando ninguém mais o fez. O sol aquecia nossas costas enquanto trabalhávamos. 3 mulheres que se encontraram através da perda e da verdade. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe sobre o planejamento de férias de verão, e eu estava pensando se eu poderia contribuir, já que estava indo muito bem agora. Eu apaguei sem responder e voltei a plantar vegetais com minha família de verdade. A sorte que eles jamais conheceriam sobre a proteção de todos nós. A verdade que jamais descobririam, mantendo-me livre. Se essa história de traição familiar e doce justiça prendeu você do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando tia Débora ofereceu a Haley seus últimos $2.000 enquanto os membros milionários da família só deram desculpas. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de vingança e redenção. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo publicado.